Jovem Pan. Copa do Mundo Catar 2022. Bom, hoje é dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo. O selecionado canarinho enfrenta a Suíça na segunda partida do Grupo G e pode se classificar para as oitavas de final. Vamos então voltar a Doha, no Catar? Lá está o nosso repórter Giovanni Chacon acompanhando todas as movimentações da seleção brasileira e da torcida também, né, Chacon? Muita expectativa para esse jogo, né? Sem dúvida, viu, Lívia? Novamente aqui na programação da Jovem Pan, a gente percorre as ruas de Doha, conhece alguns brasileiros e pergunta, e aí, qual que tá a expectativa para essa partida contra a equipe da Suíça? E tá lá em cima, né, de uma vitória. É claro que todo mundo de olho no que está acontecendo agora no jogo entre Camarões e Sérvia. Se a partida termina empatada, matematicamente a equipe brasileira já consegue a classificação para a próxima fase com uma vitória contra a Suíça aqui no estádio 974. Os portões ainda não foram abertos para os torcedores, que devem lotar os pouco mais de 40 mil lugares, né, destinados para a torcida aqui nesse estádio, um estádio diferente aqui na beira da Baía de Doha. E daqui a pouquinho, então, às 7 horas da noite, horário local, tem a partida entre Brasil e também a Suíça. A equipe suíça que também venceu na primeira partida da Copa do Mundo, com esses resultados, essas combinações de resultados. O resultado atual, a vitória parcial da equipe da Sérvia, vai eliminando a seleção do Catar, basicamente vai deixando de fora a seleção Catar, né? Alguém vai fazer 6 pontos, né? A Suíça ou o Brasil já vão fazendo 6 pontos e depois tem um confronto direto entre Suíça e também a Sérvia. E aí um pontinho de diferença, né? Um empate já garante a eliminação de Camarões, então que não vai passando, não vai avançando para a próxima fase. Agora, a equipe brasileira, quando a gente conversa com os brasileiros, são muito empolgados não só para essa partida, mas para a continuidade do campeonato, inclusive para um título aqui no Catar. Lembrando, a final acontece no dia 18 de dezembro, ainda tem muito chão pela frente. Neymar deve voltar, Danilo deve voltar. A escalação para hoje a gente já passou ao longo da programação, a gente repete aqui, muito provavelmente vai com Alisson no gol, uma zaga com Militão, Marquinhos, Thiago Silva e também o Alexandro. No meio-campo, Casemiro. E aí vem Lucas Paquetá, Rodrigo. No ataque, por um lado, o Rafinha, por outro, o Vinícius Júnior. O Richarlison, artilheiro da equipe nessa Copa do Mundo, marcou os 2 gols da vitória contra a Sérvia, na vitória por 2-0, inclusive um golaço. Deve ser o camisa número 9, essa é a escalação provável da equipe brasileira para logo mais 1 da tarde no horário de Brasília, aqui no horário de Doha, aqui no horário do Catar, 7 horas da noite tem Brasil e Suíça. Agora, ô Chacon, essa escalação só sai 1 hora antes do jogo e eu te pergunto, o Daniel Alves teve uma convocação muito contestada, né? Será que o Tite não coloca o Daniel por causa do adversário, a característica do adversário, ou não coloca porque acha que ele, por ser mais velho, ter uma idade mais avançada, ele só serviria para entrar num segundo tempo ou no fim de um jogo? Eu acho que tudo isso entra, viu, Thiago? Mas principalmente pela coletiva do Tite, essa provável escalação pode ser desenhada porque ele diz: o Brasil já tem uma característica de jogar, já tem uma forma de jogar, já tem um jeito adotado, né? Um esquema tático, uma postura dentro de campo, propõe o jogo dessa forma. E aí o Daniel, ele não se encaixa no perfil do Danilo, por exemplo. O Daniel é aquele cara que sobe muito e aí no meio campo você teria que colocar o Fred para uma contenção maior ali no meio campo. Então atrapalharia um pouco os planos do Brasil de manter esse estilo de jogo. Então por isso mesmo, por conta dessa única dica que o Tite tenha dado nessa coletiva, a gente consegue prever ou pelo menos esboçar essa equipe com o Militão na lateral direita e o Rodrigo no meio campo. Se fosse o Daniel Alves, certamente não seria o Rodrigo, seria uma equipe muito ofensiva e teria que colocar um jogador mais de controle ali no meio campo. Muito provavelmente o Fred seria essa escolha. Mas como o Tite falou na coletiva que o Brasil já tem um jeito de jogar, muito provavelmente vai com o Militão e com o Rodrigo para essa escalação titular de hoje aqui no 974. Thiago. Eu só queria acrescentar, Olívia, a Sérvia faz o 3º gol contra Camarões. Sérvia 3, Camarões 1. Pois é, o Giovanni Chacon com certeza tem essa informação mesmo durante a participação ao vivo e volta ao longo da programação com mais informações da Copa do Mundo do Catar.